Amanhã. Agradável, criativa, espetacular e, acima de tudo, empolgante. Vale lembrar que hoje estamos comemorando um dia mais que especial. Um momento em nossas vidas de relembrar a memória e tudo aquilo que nos trouxe e nos traz esperança. Nessa inauguração do Galpão Crioulo, ou querência amada, diga-se de passagem, estamos voltando às nossas origens gauchescas, nossa identidade, nossa cultura e a valorização de uma reunião em família acompanhada de um belo churrasco. Mas amanhã não é apenas o presente, mas também retornar ao passado. Lembrar-se dos dois gaúchos simples e que tanto admiramos. O primeiro, chamado de Adolfo Olivério, pai de minha mãe, e o segundo de Antônio Emo da Rocha, pai de meu pai. Ambos, infelizmente, já nos deixaram e partiram, mas aquilo que ficou em nossas mentes e corações fazem parte de nosso presente. Mas o que falar desses dois homens, que pouco convivi e até mesmo não conheci? Que adjetivos não conheci, que é o caso de meu avô Adolfo, uma tarefa difícil. Todavia, é possível descrever muitos adjetivos a ambos, mas pouco seria nessa folha de papel. Meu avô materno, Adolfo, ouve muitas histórias. Um homem íntegro que ensinou seus dois filhos, Luiz Amélia e Adolfo Olivério, o caminho certo. Valorizou cada um deles da melhor forma possível. Embora vivesse na luta, nunca deixou faltar nada. Um homem sempre disposto e muito dedicado, que através desta palavra foi que se baseou sua carreira de jogador de dama. Certa feita, fui entrevistar um amigo seu das antigas, e o mesmo me disse assim: o Raffanelli, como era apelidado em função de se parecer muito com um zagueiro que jogou no Vasco, tinha uma classe muito aquém dos outros. Até para perder ele tinha classe. Ele conta que Raffanelli, ao perder uma partida de dama, através de uma jogada de mestre do seu oponente, mesmo antes de se levantar da mesa, o cumprimentou e disse: isto foi uma grande jogada. Além disso, Adolfo sempre procurava incentivar minha mãe e meu tio naquilo que pensavam para o seu futuro, algo que fosse próspero e, acima de tudo, algo que fosse correto e íntegro. Ao longo de suas vidas, esses dois gaúchos deram duro. Trabalhavam cedo desde guri, pois precisavam ajudar seus pais com o sustento da casa, que era trazido do campo. Me lembro quando viajava à terra das missões, São Luís Gonzaga, como eu gostava de passear de cavalo, andar de charrete e correr pelos campos, sorrindo que nem criança, em uma paisagem tão bela, porém distante, pois tinha esta oportunidade, às vezes apenas uma vez ao ano. Mas foi naquela região, a 500 quilômetros de Porto Alegre, que meu avô, Antônio Emo da Rocha, cresceu e se formou. Começou cedo o trabalho, entendeu que apenas trabalhando ele conseguiria ajudar a casa, tornou-se um menino homem. Hoje em dia, um homem muitas vezes leva-se tempo para se tornar, mas no seu caso, a vida teve que mostrar isso cedo. Ao longo do tempo, foi aprendendo a manusear as ferramentas do arado da terra, domesticava os bois, tirava o leite e recolhia as vacas. Nossa, que tarefa cansativa! Se fosse eu, certamente seria um menino velho. Com o passar do tempo, Antônio migrou para a capital dos gaúchos, a recém uma cidade que estava começando a crescer. Estava sendo admirada pelas belas paisagens da Redenção, mas a assintosa rivalidade da dupla Grenal já estava consolidada. Antônio formou casa no bairro Glória, uma casa simples, de origem humilde, que sempre tinha lugar para mais um, que Antônio e Dona Leá criaram seus filhos, e muitos, por sinal. Fora os agregados e os de passagem, que ali se instalavam e iam ficando, e ficavam mais um pouquinho. Mas Antônio nunca reclamou. Mas Antônio, sempre disposto e alegre, criou seus filhos valorizando e mostrando para eles um outro tipo de escola. Não aquela que estamos acostumados, com o professor falando, os alunos escrevendo, pois precisam de nota para aprovação. Esta, talvez, Antônio pouco frequentou, mas é a escola da vida, a qual o homem tem que valorizar a sua casa, amar a sua esposa e honrá-la. Tem que trabalhar cedo junto com a sua esposa. Ensinou o significado de que homem e mulher, ambos devem ser honestos, íntegros, humildes, respeitar os outros e valorizarem seu ganha-pão. Pois é, hoje percebo que falta em muitas famílias de nossa sociedade esse parâmetro. Como seria diferente para todos nós se houvesse pessoas assim? Enfim, para finalizar meu discurso, quero trazer à memória que certa vez ao estudar a Bíblia, percebi que existem duas categorias de anjos: aqueles que Deus envia para nos guardar de todo mal, e quando oramos, pedimos para Deus nos enviar, e eles obedecem ao seu chamado. Se parássemos para citar quantos homens de Deus receberam anjos mandados por ele,
São muitos. Certa vez um pregador me perguntou: você já tinha visto um anjo? Eu respondi que não, e também não fiquei curioso em saber como eles são. Mas sempre lembrei que existe uma segunda categoria de anjos, aqueles que não possuem asas, que entram em nossas vidas em momentos mais difíceis, nas horas ruins que nos auxiliam, prestam socorro, muitos são amigos, outros irmãos da igreja e outros familiares. Mas esses anjos, a gente os vê, os toca, sente carinho, afeta, mas eles são momentâneos. Às vezes duram anos, às vezes duram dias ou às vezes duram horas. Nunca entendemos o motivo que saem e voltam nas nossas vidas, mas Deus sabe todas as coisas. Sendo assim, se me perguntassem lá no início como escrever essas palavras sem ao menos conhecer um deles, eu certamente diria que Adolfo Oliveira e Antônio da Rocha foram os dois anjos sem asa.